Bom, gente, vamos começar então. Boa noite a todos, bom início de noite. Quem não me conhece, eu sou a Luciana. Eu sou responsável pela área de Public Affairs na Weber Shandwick Brasil e pelo escritório de Brasília. A Weber Shandwick é uma das maiores empresas de comunicação do mundo, a gente é parte aí do Interpublic Group, e um dos nossos valores principais aí, fundamentais, é a diversidade e a inclusão. E eu falo com muita tranquilidade, geralmente, sobre isso, muita segurança, porque é realmente um lugar onde a gente vê isso se aplicar no dia a dia, né? Isso se reflete nas atitudes dentro da agência, no perfil dos líderes, nas contratações e, fundamentalmente, em algo que eu acho que é essencial para qualquer ambiente inclusivo, que é o respeito à individualidade. Né? A gente tem isso muito forte dentro da empresa, eu fico muito feliz de falar sobre isso, e esse é o nosso tema hoje. E antes de começar, eu queria agradecer a todos os envolvidos na organização desse webinar, em especial ao Instituto de Relações Governamentais e Helgov, que é nosso parceiro na organização desse evento, também a todos vocês que se inscreveram e que estão aqui prestigiando, e aos nossos convidados. E hoje a gente vai dividir aqui o tema em 3 momentos. Primeiro, a gente vai ter o Rodolfo Araújo, que é vice-presidente da United Minds na América Latina. O Rodolfo vai trazer para a gente o olhar dentro do ambiente corporativo, né? Ele está trazendo uma pesquisa super interessante que entrevistou aí cerca de 1.500 funcionários em corporações de diversos setores, dos mais variados setores, e captou a percepção dessas pessoas sobre o tema dentro das organizações. Logo depois, a gente vai para um olhar da parte de relações governamentais, e aí a gente tem 2 integrantes do eixo de diversidade e inclusão do Helgov, que é a Verônica Roy e a Patrícia Nepomuceno. Elas, além disso, são profissionais de RIG, né, de relações governamentais, a Verônica no Facebook e a Patrícia na Firjan, e elas vão trazer para a gente esse outro lado, falar um pouquinho também das ações que o Instituto faz, né, com relação ao tema. E, por fim, a gente vai abrir para um bate-papo, então todos vocês convidados aí para participar, né? A gente vai convidar, então, para o bate-papo o Bruno Cetira, que é o líder de diversidade e inclusão dentro da Weber Shandwick. Ele vai contar para a gente como é que funciona a existência desse cargo, a importância, como são as ações. E se vocês quiserem participar do bate-papo, vão deixando mensagem no chat, perguntas, também na caixinha de perguntas do Zoom, que a gente vai estar coletando aí todas as impressões para passar para o grupo que vai estar debatendo, tá bom? Vamos começar? Rodolfo, o microfone é seu. Boa noite para todo mundo, prazer estar aqui. Felizmente, acho que eu estou falando sobre esse assunto pela 5ª vez em 7 dias, mais ou menos. Então, parabéns aí, Lu, pela organização. É muito legal estar com pessoas como a Verônica, como o Bruno aqui também, que simbolizam, né, na prática, esse tema que a gente vai abordar. Então, pensando no estímulo, né, para o debate, eu vou trazer os principais achados de um estudo que nós, da United Minds, como consultoria especializada em transformação nas organizações, a gente buscou entender como esse fenômeno, como a construção de ambientes de diversidade, equidade e inclusão acontece em locais, sobretudo, que concentram empresas de influência global, né? Então, a gente tentou entender a dinâmica de como isso acontece de dentro para fora. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês vejam, então, aí, junto comigo, os resultados dessa investigação. Lu, tá vendo aí junto? Estão todos vendo? Ótimo. Então, vamos lá. O título ele já fala por si, né? Sim, Diversidade estamos vendo. Legal. Diversidade, equidade e inclusão como um imperativo humano, né? Ou seja, é um imperativo que vai além da norma, que vai além da estratégia, né, no papel, que vai além de um statement pré-definido e muito bem desenhado, né? A gente tem que colocar
as culturas das organizações e, por consequência, os indivíduos nas organizações no centro desse pensamento. Então, foi com essa intenção que a gente desenvolveu esse estudo. Como a Luciana já antecipou, nós conversamos com 1.500 colaboradores, mais ou menos, de grandes empresas em 3 países, né? Então, essa referência de fora foram empresas no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá. A maioria delas empresas globais, que têm influência em outros mercados, que muitas vezes geram e desdobram suas políticas de diversidade e inclusão para outros países e regiões. Obviamente que o Brasil acaba sendo impactado, e muitas dessas organizações, que são de diversos setores, como também a gente antecipou aqui, tem uma posição de Chief Diversity Officer, né, que é o famoso CDO, né, são pessoas que ocupam essa posição para tentar fazer uma espécie de meio de campo, obviamente desdobrar a estratégia de diversidade e inclusão nas suas organizações, mas também estabelecer uma ponte entre o sentimento dos colaboradores no dia a dia e a agenda da alta gestão e dos conselhos nas empresas, né? Então, claro, com uma grande sensibilidade também à evolução de políticas públicas, a como também o calor da sociedade vai se mostrando em relação a esse assunto, e o impacto disso, como ele se reverbera, tanto no ativismo corporativo, quanto na formulação, no incremento das próprias políticas empresariais, né? Então, a gente se baseou, né, em 4 grandes perguntas para esse estudo, partindo do pressuposto que a norma, né, o simples cumprimento de regras, ou a equalização entre créditos e débitos, ou mesmo a tentativa de compensar um certo passivo nesse tema, já não é mais suficiente, né? Como é que dentro, né, sobretudo de uma perspectiva de fatores ambientais, sociais, de governança também, como é que esse assunto prospera nas organizações a partir de 4 grandes perguntas, né? Primeiro, como promover mais diversidade, equidade e inclusão de maneira transversal, de maneira embutida ao negócio, incorporada ao jeito de fazer negócios, que simbolize o comportamento empresarial, né? O segundo ponto diz respeito a como a marca se expressa em termos de valores, de crenças, em relação ao que está acontecendo no mundo, o cenário de desigualdade, né? Quando a gente pensa no Brasil, esse assunto é ainda mais sensível, né? Pensando não só em desigualdade, concentração de renda, desemprego, vulnerabilidades de toda sorte, e como é que as marcas fazem essa ponte entre crenças e prática nesse aspecto. O terceiro ponto, como as próprias organizações usam a sua influência, a gente está falando de um estudo com marcas globais, né? Como é que elas usam o seu poder de influência para pautar o debate, para dizer quem são e o que apoiam, assumindo posições concretas, sobretudo a partir da vocalização das suas lideranças. E, por fim, os riscos. Quais são os riscos de não fazer, né? Quais são os riscos de não abordar iniquidades, não promover inclusão efetivamente, né? De tratar a diversidade, às vezes privilegiando um ângulo ou outro, como é que eventuais brechas, falhas nesse aspecto, ou mesmo falta de cuidado, a gente vai ver que tem alguns números preocupantes nesse aspecto, como é que isso gera riscos de diversas ordens para as organizações, né? Então, se a gente pudesse olhar para uma questão principal dentre todas essas, é como as organizações podem, portanto, direcionar um impacto positivo maior quando se trata desse tema. A primeira coisa que é importante é considerar que ele é um assunto multifatorial, né? Ele é composto por N elementos que, orquestrados, geram ou contribuem para gerar consistência em diversidade, equidade e inclusão. Primeiro, a gente olhar para o indivíduo, né? Não existe mudança cultural, não existe evolução se ela não for tratada no plano da pessoa, do indivíduo, da unidade, né? São universos, identidades tão diferentes que compõem um grupo dentro de uma organização, então é fundamental proporcionar a essas pessoas a segurança psicológica, o bem-estar, a segurança emocional de serem quem são dentro do ambiente de trabalho, né? Não basta só isso. Quando a gente pensa no ambiente inclusivo, em um ambiente equitativo, a gente pensa em oportunidades de crescimento, né? Oportunidades de crescimento que sejam oferecidas a todos, respeitando diferentes repertórios, diferentes pontos de partida de cada profissional, né? Se não for um assunto incorporado às normas, à cultura da organização, não vai adiante, não prospera, né? Porque não pode ser só uma agenda temporária, uma agenda anexa aos interesses da organização, né? Tem que ser uma das agendas vitais para que a organização prospere. E isso
uma vez sendo um tema de cultura, impacta comportamento de equipe, comportamento de média gerência, comportamento da autogestão, comportamento de conselho, né? Comportamentos esses que precisam estar em linha com os compromissos efetivamente expostos e assumidos, e não só metas para você fazer um checklist ali, mas compromissos assumidos pelas organizações e que, uma vez violados ou que uma vez que sofram abalos, também precisam ter mecanismos de resposta, de reporte, de apoio, de diálogo, de sinalização também muito bem organizados e estruturados para que eventuais desvios, né, possam ser combatidos e haja também uma governança, uma conformidade dentro desse aspecto, né? Então, são muitos elementos que têm que ser vistos, gerenciados ao mesmo tempo, e a gente vê que na percepção dos profissionais que foram entrevistados existem algumas questões bem relevantes a serem consideradas. Então, começando aqui, né, os resultados, é inegável que diversidade, equidade e inclusão é um fator percebido amplamente pelas pessoas como benéfico, não só em termos reputacionais, ou mesmo de imagem temporária, mas sobretudo para o andamento, para a sobrevivência dos negócios, né? E isso pode ser visto tanto sob o prisma dos profissionais, dos talentos, né, das pessoas que estão ali e fazem parte da organização. Então, olhando para dados de recrutamento, de retenção, né, de favorabilidade nesses dois aspectos, então são empresas mais atrativas, são empresas em que as pessoas se sentem mais confortáveis para ficar e mais inseguras para sair, são empresas que desfrutam, né, de uma coesão entre promessa e prática, então a reputação sempre está num bom nível, e também retorno sobre investimentos, são empresas que inovam mais, são organizações que estão mais abertas, são mais adaptáveis, mais flexíveis, trazem para a mesa de discussão ângulos diversos, perspectivas diversas, né? Tem um nível de rigidez, de silos muito menor, né? Menos atritos internos ou perdas de energia que possa eventualmente desviar o foco da organização e até mesmo levá-la para um caminho que não é eventualmente o mais próspero, né? Então, há um consenso em relação a isso, né? Ou seja, é um fator chave para os resultados de negócio, embora os que acreditam fortemente estejam no número ainda que poderia crescer, né? Então, e isso também não depende só da percepção de quem responde, mas também do quanto que a organização se manifesta claramente em relação a isso, né? Esse é um primeiro tema, né? O segundo aspecto que, por mais que a gente veja, né, uma percepção favorável em relação a resultados, por outro lado, existe uma certa incerteza entre os respondentes, uma certa insatisfação mesmo em relação às condutas das suas organizações em diversidade e inclusão. Então, a gente vê que só metade deles, né, aparenta estar muito satisfeitos de acordo com a abordagem das suas empresas em relação a esse tema, né? A gente vê que as variáveis de diversidade são diferentes, né? Se a gente traduzisse esse resultado para o Brasil, né? Então, a gente tem muito incidência de outras variáveis, como veteranos, imigrantes, hispânicos, mas o mais interessante aqui é justamente olhar para esse nível de insatisfação, em tese, em mercados que poderiam estar ou têm condições de estar mais evoluídos em relação a esse tema, ou mesmo sofrendo debates também tão acalorados quanto a gente vê aqui no Brasil, e que mesmo aqui no Brasil a gente poderia estar ainda mais ter uma temperatura maior, né, em relação a certos assuntos, né? Quando a gente olha ainda para esse sentimento de incerteza, mais de um quarto, né, dos colaboradores, eles têm um nível razoável de incerteza, né, ou mesmo não acredita se a sua organização de fato estava trabalhando para construir um ambiente diverso, equitativo e inclusivo antes das questões raciais, por exemplo, nos Estados Unidos em 2020, ou mesmo se a gente pegar no Reino Unido, né, essas reverberações também aconteceram lá, mas, de toda forma, a gente vê também uma diferença, obviamente, grande, né, entre diferentes grupos, quando a gente pega a diversidade inerente, compara com diversidade adquirida, a gente já vê, né, um gap bastante grande. Então, quando a diversidade inerente há uma sensação de vulnerabilidade muito maior, né, o tipo de trabalho, às vezes a função na organização acaba também determinando uma certa um certo sentimento de ser deixado de lado, de não ser considerado, de não ter voz, né? E tempo de casa também, né? Quando a gente percebe aí uma certa diferença geracional, tanto do ponto de vista inerente quanto de vida na organização, também isso representa. Então, é um assunto extremamente complexo quando a gente traz para o campo as variáveis disso, né? E aí a falta de uniformidade
na percepção, né, e sobretudo o fato da percepção positiva dos colaboradores não estar em um nível elevado, é um sinal amarelo aqui que a gente observa. E por quê, né? Quais são as raízes desse sinal amarelo? Né? Primeiro, comportamentos nocivos, né? A gente vê claramente eles perdurando nas organizações quando 16% não acreditam ou estão incertos sobre tratamento respeitoso e civilizado entre colegas, né? Um terço ainda acreditam ou têm dúvidas se piadas e comportamentos inapropriados são tolerados na sua organização, né? E um certo ceticismo em relação, bastante significativo, na verdade, em relação a tratamento em patamar de igualdade entre homens e mulheres, em relação à questão de chances de sucesso iguais para pessoas de diferentes etnias e origens culturais, e de intolerância a comportamentos racistas, sexistas ou mesmo discriminatórios. Então, a gente vê aqui grandes parcelas ainda sem certeza em relação a comportamentos que estão longe de serem toleráveis dentro desse debate, né? Então, os comportamentos nocivos perduram, ou seja, estão intricados nas culturas organizacionais. Se a gente pegar aqui esse número de que 39% de que a gente poderia recortar na amostra como lideranças nas suas organizações acham que a dedicação a iniciativas de diversidade, equidade e inclusão acaba sendo uma perda de tempo, né? Uma perda de tempo organizacional, de esforço e de dinheiro. Quem são eles? Brancos, homens e mais centralizados nos Estados Unidos. E aí, quando a gente pensa que mudar a cultura é quase impossível se não parte de exemplos ativos e visíveis das lideranças, fica muito difícil, né? Então, boa parte, né, do incentivo, mesmo que passivo aos comportamentos nocivos, está ainda numa composição, num modelo de liderança que depois os demais painelistas podem até repercutir como enxergam isso no mercado, né? O Bruno, por exemplo, pode falar a respeito. E quando a gente pensa em comportamentos nocivos, se a gente aprofundar ainda mais, pensando em discriminação, assédios, microagressões, a gente vê que quase metade dos colaboradores aqui que participaram, né, do estudo, eles tiveram experiências ou testemunharam discriminação, assédio ou mesmo microagressões no ambiente de trabalho. 30% discriminação, tratamento injusto, 30% microagressões, né, e 20% assédio verbal, físico, sexual ou mesmo emocional. Então, não é uma pequena fresta, né? Tem aí uma grande rachadura ainda nas organizações em relação a comportamentos que são intoleráveis, né? Os principais fatores relatados, né, nessas situações de microagressões tem a ver com idade, tem a ver com gênero, tem a ver com raça, etnia, questão étnico-racial, tem a ver com posicionamento político ou mesmo nacionalidade ou cultura, né? Então, essas variáveis são muito importantes de serem vistas, né, e dentro desses 5 fatores aqui são fundamentais, né? E aí a gente olha quais são os principais atores que viveram situações como essas, ou mesmo testemunharam, né? E aí, quando a gente pega microagressões, por exemplo, tem colaboradores hispânicos aqui, quando a gente pega a origem étnico-racial, mas, sobretudo, né, a gente vê LGBTQIAP+, como extremamente vulneráveis, se a gente traduzir isso para o contexto brasileiro, então é ainda pior, né? Pessoas com deficiência, também sendo alvo de discriminação, microagressões e assédio, né? Então, assim como LGBTQIAP+, extremamente minorizados e vulnerabilizados, né? Então, a gente vê espelhamento dos comportamentos que a gente vê fora da organização, dentro da organização, justamente pela vulnerabilidade da cultura para tratar desses temas, né? E muitas vezes a gente vê aqui quem testemunhou, executivos, né? O que essas pessoas fazem diante de microagressões, né? Qual é a atitude, né? Então, tem até um verbatim que a gente extrai aqui de um participante, que é: se tivesse algo que eu pudesse melhorar sobre a cultura da minha empresa, seria estabelecer um tratamento e respeito iguais entre homens e mulheres, incluindo protocolos de segurança e regras de zero tolerância para assédio. A gente está falando aqui de uma mudança de cultura nas organizações, não é absorção, mera educação sobre o tema, não, é mudança comportamental. E quem não está dentro, alinhado com essa mudança de comportamento, não pode estar na organização. Pura e simplesmente assim. Então é preciso ir além da norma, além do by the book, né? É preciso interiorizar isso em termos de comportamento organizacional. Então, menos da metade dos colaboradores aqui que participaram concordam plenamente que as suas marcas, as suas organizações estão fazendo o suficiente para promover o assunto internamente.
né? Seja do ponto de vista estratégico, seja do ponto de vista da operação, da comunicação, ou mesmo do reporte e prestação de contas, né? É importante ir além, né? É importante absorver e entender que é um assunto que precisa ser tratado em todas essas instâncias. Como é que eu conecto isso com a minha estratégia de negócios? Como é que eu olho para a minha operação, para a minha ponta, para o meu recanto mais distante, onde podem estar acontecendo as situações mais esdrúxulas e não desejáveis? Como é que eu comunico isso sem perder credibilidade, respeitando o outro, né, com transparência, com verdade? E como é que eu presto contas de uma maneira estruturada, né? Como é que eu olho para isso? Tenho accountability e também tenho mecanismos de combate a eventuais comportamentos indesejados, né? Quando você não olha para isso, os riscos são significativos, né? Do ponto de vista de imagem e reputação, né? Então, é evidente, né? Tanto do ponto de vista de linguagem inclusiva, quando a gente olha para essa disparidade entre promessa e entrega, então 2 em cada 5 concordam que a sua organização promete mais do que entrega, né? Em relação à diversidade e inclusão. 42% não é pouco, né? Então, não só em linguagem, mas em conteúdo, né? Então, o aspecto reputacional é muito importante nesse sentido. Quando a gente olha competitivamente, é claro, né? Se você, quanto menos diverso e inclusivo, menos competitivo você é, porque você, por todas as questões que a gente viu, né? Meu filho quer participar aqui, ó. Eu não vou te incluir na apresentação. Por uma questão geracional, ele tem 2 anos. Pronto, saiu correndo. E em termos competitivos, né? Esse papai ao fundo é ele querendo participar. Ouviram? Então, 1 em cada 2 estão muito satisfeitos, né, com o seu trabalho atual, então isso é interessante, né, mas a gente vê que é só metade, né? E a mesma coisa na capacidade da organização de manter, de atrair talentos, né, de desenvolver as pessoas. Então, tem um grande caminho também no desenvolvimento, né, da diversidade, da inclusão, da igualdade de oportunidades como um ativo organizacional, não só para consolidar uma cultura diversa e inclusiva, mas para gerar vantagem competitiva no desenvolvimento de produtos e serviços, né? E legalmente, obviamente, que isso é uma vulnerabilidade, né? Então, as pessoas estão cada vez mais suscetíveis a reportar situações indesejadas, pressionam as áreas de recursos humanos para serem mais ágeis, para responderem a isso, pressionam também as empresas para se posicionar a respeito de comportamentos inadequados, entendem a conexão das microagressões e da permissividade em relação a elas como um combustível de toxicidade no ambiente de trabalho e, obviamente, você abre flanco para vulnerabilidades jurídicas cada vez mais fortemente, né? Então, quem percorrer à luz disso, né? Primeiro, trabalhar a experiência individual. Como é que a gente promove uma experiência segura psicologicamente, uma experiência que dê visibilidade, voz a diferentes grupos identitários dentro das organizações, né? As diferentes correntes e vulnerabilidades, né? E dentro desse aspecto, espera só um pouquinho, Vinícius, eu preciso fazer a apresentação, meu amor. Olha, quando você webinar dentro de casa é isso, olha só. Olha só, ele quer falar com vocês. Então, terminando aqui, ele não quer tomar banho, gente, é isso. A experiência individual dele não vai ser muito boa agora, no frio. Então, quando a gente olha para a questão da experiência positiva, psicologicamente positiva, não tem como você criar uma cultura focada efetivamente, né, em diversidade e inclusão, em verdade em diversidade e inclusão, sem que as experiências individuais sejam seguras e que as pessoas, portanto, consigam se sentir espelhadas ali de verdade com aquilo que a organização está prometendo. Uma vez que os indivíduos se sentem incluídos, se sentem seguros, você começa a consolidar uma cultura, né? Você começa a consolidar uma cultura com rituais, com processos, com sistemas, com um tom da liderança adequado, com um ambiente de trabalho que proporciona, né, mais interações, menos silos, mais convivências mais positivas, pautadas em confiança, né? E não em tolerância. Eu não gosto dessa palavra, tenho que tolerar tal grupo. Não, não é tolerar, não é suportar, não tem superioridade, né? As pessoas têm que se respeitar, têm que conviver, é uma relação horizontal, né? Então, civilidade nesse aspecto é muito importante. E isso parte do comportamento da média gerência, parte do comportamento da média gerência e também parte, obviamente, da alta gestão, né? A média gerência, muitas vezes, é pouco equipada para lidar com o assunto, fica ali pressionada pelas demandas de trabalho no dia a dia, de um lado, em relação às suas linhas de frente, às suas equipes, do outro lado, não sabe
não consegue ver um comportamento na alta gestão. Então, o equipamento da médio gerência é muito importante, né? É muito importante. E aí, do outro lado, a gente tem a questão, justamente, da alta gestão. E aí, dentro da alta gestão, a gente precisa também ver que essas pessoas precisam ser educadas, precisam ganhar repertório, precisam, sobretudo, serem exemplos ativos e visíveis dessa grande mudança cultural, né? Não há mudança cultural sem lideranças ativas e visíveis. Isso precisa ficar muito claro quando a gente fala de qualquer assunto, sobretudo quando se trata de uma mudança de paradigma como essa relativa à diversidade e inclusão nas organizações. O Gruner e o Whittaker, dois autores aí super bacanas também falam sobre esse tema, sintetizam esse desafio como a cultura de qualquer organização é definida pelos piores comportamentos que a liderança está disposta a tolerar, né? Então, é uma mudança realmente na visão de lideranças que nós temos no país, né? Em todos os países, né? Mas se a gente traduzir a questão para o nosso tema, que tipo de lideranças, qual o perfil das lideranças que nós estamos formando no país, independentemente do âmbito, né? Acho que é interessante fazer esse paralelo, inclusive, com a gestão pública, né? Com lideranças públicas, lideranças privadas, no sentido de criar um uníssono em torno desse tema, né? E dentro das organizações, essa cultura tem que ser criada de dentro para fora, né? Ou seja, identificar, construir crenças, comportamentos e normas que sejam o acordo, o contrato social, né? E a partir deles revisar, desenhar processos, sistemas, estruturas que deem suporte a essa visão, para depois você se posicionar, falar dos seus produtos, dos seus serviços, não adianta, né, sem rainbow washing, sem nenhum discurso vazio, mas sim de uma forma consistente. Não adianta você pular etapas e ir direto para, quero falar aqui do meu produto em junho, que é vai ser o mês da diversidade, né, que ainda erram os termos, né? E, por fim, selecionar e revisar parceiros, instituições, influenciar, usar o poder de influência sobre a cadeia de valor. Como é que a organização, uma vez que ela acredita, que ela se redesenha, que ela se posiciona, que ela vocaliza, como é que ela influencia o seu ambiente para criar uma cultura que transcenda as suas paredes de estímulo à diversidade, equidade e inclusão. Então, muito obrigado. Espero aí que tenha sido um estímulo bacana para o restante da discussão, pessoal. Vou descompartilhar minha tela e desculpem as horas em que eu competi com meu filho para ser escutado aí, para ser ouvido por vocês, mas são coisas da vida, coisas do home office. Obrigada, Rodolfo. Bom, a gente vai passar agora para a visão das relações governamentais, e em especial dentro do Instituto de Relações Governamentais, com a Verônica e a Patrícia. Meninas, quando vocês quiserem começar. Obrigada, Lu. Boa noite para aqueles que estão nos vendo agora, né? É um prazer estar aqui em nome do IRELGov para fazer essa apresentação. Como a gente está aqui falando de um evento inclusivo, então eu vou me apresentar para todos verem. Como a Lu falou, eu sou a Verônica, eu tenho cabelo cacheado, que hoje está metade preso, metade solto, sou uma mulher parda, estou vestida com uma blusa de malha azul e uma camisa preta com estampa vermelha e amarela. Eu estou gerente de políticas públicas do Facebook, agora nesse momento, né, na minha atividade profissional, e aí nas minhas atividades em paralelo, estou aqui discutindo diversidade e inclusão, não só no IRELGov, mas também em outros dois grupos que eu coordeno, que é o Pretas e Pretos em IRELGov e o Mulheres em IRELGov. E aí, como estou aqui para falar do IRELGov, um pouquinho do eixo de diversidade e inclusão que a gente tem, e da importância desse assunto, ou desse tema, né, para os profissionais de relações governamentais, eu começar fazendo um panorama, uma visão geral sobre o IRELGov. O IRELGov é um Instituto de Relações Governamentais, é um think tank que foi construído, enfim, que foi criado aqui no Brasil, foi um dos primeiros aqui no Brasil, e ele é dedicado à discussão e à reflexão sobre relações governamentais, debatendo temas que estão relacionados tanto ao profissional quanto à carreira, né, e também a reputação e imagem dessa atividade, que é a atividade de lobby, advocacy, enfim, de defesa de interesse.
Em 2020, o IRELGOV teve eleições, no ano passado, e foi eleita uma nova chapa que trouxe para dentro do IRELGOV um modelo de gestão colaborativa. Então, todas as atividades e todas as ações do IRELGOV hoje são pensadas de forma a compartilhar o trabalho com todos os associados. Então, todos os associados que têm interesse em participar ali no dia a dia das ações do IRELGOV podem participar. E essa chapa, quando foi eleita em 2020, ela já veio com, não só com essa proposta de trabalho colaborativo, mas também com toda essa questão de diversidade, né? Então, a chapa ela é formada 50% por homem, 50% por mulher, a gente tem ali uma equidade na questão de gênero, e tem diversos eixos que estão relacionados às atuações. E um dos eixos do nosso trabalho, e é o eixo que eu e a Patrícia representamos aqui, é o eixo de diversidade e inclusão, que tem como um dos principais objetivos ser um catalisador de lideranças inclusivas. Então, o que a gente percebe existem poucos líderes, ou são poucos os líderes e gestores que estão reconhecidos como inclusivos, né, na profissão de relações governamentais, e esse eixo veio justamente para mostrar que existem profissionais que estão olhando para isso, olhando para essa questão, que é, de fato, como o Rodolfo apresentou, uma questão muito importante dentro das corporações, das organizações, não só pensando na marca e na reputação, mas também por conta dos próprios profissionais, né? Então, quando a gente olha hoje ao nosso redor, para os profissionais de relações governamentais, o que a gente vê é um perfil muito característico, principalmente nos cargos de liderança, quando a gente olha diretores e gerentes. São geralmente homens brancos, e aí você não tem pessoas negras, você tem poucas mulheres, você não tem pessoas com deficiência, e é justamente isso que esse eixo vem trazer para dentro do IRELGOV e para um olhar para os profissionais de relações governamentais. Fomentar essa discussão, mostrar a importância da gente ter também inclusão e diversidade dentro da profissão de relações governamentais, até porque é uma profissão que trabalha diretamente com políticas públicas, né? Então, a gente está ali no nosso dia a dia de trabalho, lidando com formulação de políticas públicas, e é muito importante que a gente consiga refletir não só nossa realidade, vamos dizer assim, da sociedade no cenário político, mas também nas políticas que a gente constrói. E aí esse eixo todo desenhado e com todo esse grupo que faz parte dele para fazer o trabalho, estimulando essa discussão, trouxe algumas ações que a gente desenvolveu, vem desenvolvido desde o ano de 2020, que vai até o ano de 2022, em que a gente tem um dos focos principais a questão de educação. E aí eu vou passar um pouco para a Patrícia, ela vai falar um pouco sobre essas ações que a gente desenvolveu e tem desenvolvido ao longo desse ano. Obrigada, Verô. Realmente é com muito carinho que a gente fala do nosso squad. Somos 11, liderados brilhantemente pela Helga, e a gente realmente trouxe algumas discussões que são muito necessárias e são urgentes, né, quando a gente fala do mercado de relações governamentais. Eu sou Patrícia Nepomuceno, sou gerente de relações institucionais da FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e seguindo a Verônica, para todo mundo ver, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, uso óculos e hoje estou usando uma roupa vinho. O nosso squad olha muito para a questão da educação como recurso estratégico realmente. E linkando muito com o que o Rodolfo falou sobre esse papel fundamental que as lideranças exercem para essa mudança comportamental dentro das empresas, o HELGOV vai começar um programa de bolsa para aceleração do desenvolvimento de lideranças inclusivas. É uma parceria com a ESPM, e a ideia é que justamente a gente possa potencializar talentos que possam ser gestores de equipes colaborativas, equipes inclusivas,
E isso vai, não só como mostrou o Rodolfo, fazer um grande bem para a empresa como um todo, mas também para a nossa área de relações governamentais, que tem um recorte muito claro assim, dos profissionais ainda, que é o profissional homem, branco, que, enfim, que a gente está tentando quebrar isso há um tempo. Eu vou pedir licença aqui para falar de uma outra parceria do IRELGOV com a ESPM, que é uma masterclass sobre liderança transformadora e inclusiva aplicada às relações governamentais, uma iniciativa também do nosso squad, que já tem confirmada as professoras Fátima Mota e Denilde, desculpa, não vou conseguir falar o nome dela, Hochhacker, e é importante a gente divulgar isso porque a gente não conseguiu identificar realmente treinamentos focados em liderança inclusiva aplicada às relações governamentais. Então, junto com a ESPM, a gente vai ter essas duas iniciativas. Além disso, o IRELGOV vai lançar também uma série Embaixadores de Diversidade e Inclusão. A gente entende que o exemplo ele é agregador, ele pode trazer inspirar outras iniciativas. Então, a ideia é a gente dar destaque para profissionais que no seu dia a dia já sejam referência na liderança inclusiva. A ideia é que os associados IRELGOV, sejam pessoas físicas ou jurídicas, possam se inscrever, representar suas causas e trazerem as suas práticas como referências futuras para os profissionais de relações governamentais. A gente dividiu esses embaixadores por temas, então nós vamos ter embaixador para programas pró-equidade de gênero, advocacy pela pessoa com deficiência, advocacy no enfrentamento do preconceito LGBTA+. Vamos também olhar iniciativas do programa da ONU He4She. Vamos trazer também embaixadores do advocacy para as pessoas que 60 ou mais, pelos refugiados, combate a formas de violência no trabalho e enfrentamento ao racismo. A ideia é que no nosso Congresso IRELGOV, que é um encontro dos associados, a gente possa dar destaque e visibilidade para as ações desses embaixadores. E, por fim, vem logo a nossa revista Diálogos, que vai ser toda ela focada em temas de inclusão e diversidade. A capa vai ser sobre o lobby inclusivo, e dentro dela a gente vai trazer alguns textos super interessantes, como, por exemplo, a experiência de duas mulheres à frente das duas principais associações de relações governamentais do Brasil. Vamos trazer também o lançamento do livro Relações Governamentais sob a Ótica Feminina. Vamos falar sobre inclusão LGBTQIAP+, vamos falar sobre pessoas com deficiência no mercado de relações governamentais, a inclusão de pretos e pretas em RIG, e a gente vai lançar tanto o nosso programa de embaixadores e vamos também dar mais informações sobre o nosso programa de bolsas de liderança inclusiva. Então, quem não conhece o IRELGOV, eu convido a conhecer, eu convido a se associar e vir agregar realmente nos debates que são fomentados dentro do IRELGOV. Os temas são, como eu falei no começo, são essenciais e são urgentes, não só à sociedade brasileira, mas aos profissionais de relações governamentais. Então, fica o convite de uma associada que tem muito orgulho de fazer parte do IRELGOV e de ver como as pessoas realmente se dedicam e se engajam na discussão de temas que são tão importantes. Acho que o recado era esse, Verô. Não sei se você quer adicionar mais alguma coisa. Não, só vou complementar que você falou da revista. Acho que essa é uma coisa importante que o Eixo também tem trabalhado, a questão de comunicação, né?
E aí, só falar que também a gente vai lançar um livro dentro do IHelgov, que é As Relações Governamentais sob a Ótica Feminina, que é um livro escrito só por as mulheres profissionais de relações governamentais, e elas justamente trazem um pouco esse dia a dia e as questões que a gente enfrenta, enfim, dentro da nossa profissão, da nossa carreira. Perfeito, isso mesmo. Obrigada, gente. Uma coisa, o trabalho de vocês é muito legal nesse ramo. Eu acho que uma das grandes diferenças que algumas pessoas como eu, que transitam, né, no ambiente de agências de comunicação e ambientes governamentais, é essa diferença de um ambiente muito mais tradicional e conservador, né, perto de um ambiente que a gente sempre teve uma abertura maior, uma descontração maior, né, e que em teoria é mais inclusivo, mas talvez não seja tanto. Né? Eu estava até comentando com o Bruno aqui essa semana o tanto que me marcou minha primeira semana na Weber Shandwick, quando eu estava conversando em São Paulo, na agência, com algumas pessoas, e de repente uma funcionária cega se levantou e eu percebi que ela era cega. E aquilo me marcou, e eu comentei com ele, eu falei, devia ser uma coisa normal e não me marcar dessa forma, né? Então, a gente que acha que está num ambiente um pouco mais inclusivo, ele não é tão inclusivo assim, né? Ele não é tão representativo assim. E até pegando o gancho agora, pessoal, algumas perguntas já estão aqui comigo. Quem quiser mandar mais perguntas, manda para a gente vai começar aqui um bate-papo, tirando dúvidas com os nossos convidados e aproveitando para trazer também o Bruno, que eu acabei de mencionar, que é o nosso líder aí de diversidade na Weber Shandwick. E aproveitando que ele ainda não falou, então eu vou começar por ele. Bruno, conta um pouco para a gente como é que é existir um cargo como o seu, né? Para que ele serve, como é que isso funciona na prática ativamente e como é que você trabalha isso dentro do nosso ambiente de trabalho. Obrigado, Lu. Bom, boa noite a todo mundo. Obrigado pela presença de todos e todas que estão por aqui. Eu sou o Bruno, como o Luciano falou, sou um homem cis, gay, tô com cabelo raspado, eu uso um óculos redondo, estou de barba e com uma blusa verde neon bem discreta. Estou fantasiado de fundo verde hoje. É um prazer poder trabalhar com diversidade e inclusão dentro da Weber Shandwick. A gente já vinha trabalhando com algumas iniciativas com esse foco há alguns anos, e aí no ano passado a gente oficializou o Comitê de Diversidade e Inclusão, do qual eu sou líder, e para mim, pessoalmente falando, a minha função ali é de cutucar. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu sempre converso com as pessoas, eu falo que se você estiver se sentindo incomodado com as conversas de diversidade e inclusão, é um sinal bom, é um sinal de que tem coisa para mudar, tem coisa para melhorar, é um sinal de que as coisas podem progredir mais do que elas já estão, né? Como a Luciana falou, o ambiente de agências, ele tem essa aparente abertura, ele tem essa aparente diversidade e inclusão maiores, e acho que é por isso mesmo que a gente olha com tanto cuidado, com tanto carinho para a questão de diversidade e inclusão, exatamente para a gente entender se isso é uma percepção nossa, se é um viés nosso inconsciente, ou se de fato a gente tem progredido nos últimos anos, né? Na agência, alguns indicadores que a gente começou a observar, a gente sabe que a gente tem um avanço bem grande, inclusive orgânico, e em outros a gente precisa melhorar bastante, assim como a grande maioria das empresas no Brasil e na maior parte do mundo, né? Mas eu acho que é muito importante a gente entender até onde é percepção, até onde é realidade. E aí eu fico muito nessa função de cutucar, não só o pessoal do comitê, que tem trabalhado em colaboração, preparando materiais, fazendo as nossas conversas que a gente tem de debates, que a gente apelidou de Cestas Coloridas, foi um nome que pegou e tem dado super certo, mas também cutucando os líderes da agência, cutucando a alta liderança da agência para entender os nossos processos de trabalho também, não só
as conversas que a gente traz para a mesa, que são muito importantes, mas também revendo os processos de contratação, de recrutamento, de carreira dentro da agência, quem tem voz, quem se sente à vontade para falar nas reuniões, quem se sente à vontade para trazer algum incômodo que esteja sentindo, ou alguma percepção positiva também. E isso tem acontecido de forma muito orgânica, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito importante que isso seja estruturado, né? Muito do que o Rodolfo falou ali dessa estrutura é o que a gente tem colocado, começado a montar essas pecinhas de Lego, começado a criar essa estrutura oficial, para que não fique dependendo do orgânico, para que não fique dependendo de uma pessoa, para que não fique dependendo de um grupo só, né? O Comitê de Diversidade e Inclusão, ele é o fomentador dessas conversas, dessas mudanças, mas eles não são as únicas pessoas responsáveis por diversidade e inclusão. A gente sabe que é um esforço que vai depender de absolutamente todas as pessoas que estão na agência, desde uma pessoa que entrou na semana passada para trabalhar no RH, até uma pessoa que está há 15 anos na casa atuando como diretor de uma conta, por exemplo. Vai depender de todas essas pessoas, e é muito importante a gente ter esse trabalho de sensibilização antes de qualquer coisa, para a gente entender o quanto as pessoas já conhecem de diversidade e inclusão, que é um universo gigantesco, o quanto elas estão abertas a até colocar o dedo na ferida mesmo e falar, olha, realmente o processo que a gente tem hoje de contratação ou de forma de trabalho está obsoleto e a gente precisa melhorar. É nesse momento de incômodo, de cutucar a ferida, que a gente vai ter os melhores trabalhos, os melhores resultados, que é onde está o problema mesmo. Acho que tem muito de humildade que a gente precisa ter para entender que a gente não chegou lá, a gente não está no momento ideal, a gente não quando eu falo a gente, é a sociedade, é o Brasil, é São Paulo, é a empresa, é o Weber. A gente não está no momento ainda de ser 100% inclusivo e 100% diverso. A gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer e ele nunca vai estar pronto. A gente nunca vai chegar no momento em que, não, beleza, acabou, vamos encerrar o assunto de diversidade e inclusão porque resolvemos o problema. Isso é bom e ruim, né? Ele causa muita ansiedade, mas ao mesmo tempo é uma ansiedade boa. Para mim, eu acho que tendo esse princípio de que as coisas estão em constante evolução, é uma coisa muito positiva. Significa que a gente nunca vai parar de melhorar, nunca vai parar de evoluir. E eu acho que, como cutucador e fomentador de diversidade e inclusão, isso para mim é muito prazeroso, assim, de ver o quanto a gente ainda vai caminhar para sempre, sem parar. Pegando o gancho aí do Bruno, Rodolfo, aproveitando aí toda a sua expertise em gestão de cultura, né, dentro das empresas, como é que você vê várias empresas que sequer começaram esse processo, esse never-ending processo aí a que o Bruno se refere, como é que você vê a colocação deles para que se inicie um trabalho do zero, né? Sob o risco aí de serem acusados até de oportunismo, como é que você diferencia essas ações para que elas sejam mais efetivas, melhor percebidas e que entrem de forma orgânica na mudança cultural? Acho que depende muito do jeito como essas ações começam. Acho que o primeiro ponto é reconhecer de forma transparente e honesta o nível de maturidade, caso esse seja, independentemente do nível, né, mas quando a gente está falando de um nível de maturidade ainda iniciante, né, nesse assunto, reconhecer isso honestamente e começar não pelo fim, mas sim pelo começo, né? O que pode parecer óbvio não é quando a gente vê organizações ansiando, né, por acreditar que esse é um tema do momento, é uma onda, aí sim, organizações que fazem isso podem correr o risco de ser taxadas como oportunistas. Agora, organizações autênticas nesse assunto, elas começam então por esse reconhecimento do estado atual, e iniciam um processo de mudança de fato centrado na cultura, né, e aí mexendo, né, com todos aqueles elementos do indivíduo, mexendo com sistemas, com processos, criando, né, estudando, aprendendo, né, com humildade, né, trazendo isso para a agenda dos profissionais, das lideranças, para que
essa trajetória que nunca termina possa ser percorrida com consciência, com compromisso, né, e sem perda de ritmo. Então, saber reconhecer o estado atual, desenhar um estado futuro e pensar ações, estabelecer ações que vão fazer com que essa travessia seja concretizada, é essencial, tanto do ponto de vista organizacional quanto do plano dos indivíduos. Cada indivíduo numa organização também reage de forma diferente, né, a qualquer tipo de mudança. Resistência vai ser a regra. Então, é um processo com muita educação, muita liderança, e que deve ser muito incorporado ao negócio desde o princípio, né? Não pode ser um tema a mais, né? Temos aqui os assuntos importantes e se der tempo a gente fala de diversidade e inclusão. Não, tem que ser também um tema central nas discussões, tem que estar na fala das lideranças e cada vez mais ganhar o repertório da organização como um todo, e cultura muda devagar, né? Não adianta, não vou mudar minha cultura em 3 meses, não vou mudar minha cultura em 6 meses, não vou mudar minha cultura em 1 ano. Posso evoluir, mas uma mudança perceptível, consistente, requer tempo, né? Mas quanto mais você atrasa esse começo, mais você vai atrasar a sua evolução. Então, só a partir de um nível razoável de maturidade que você pode advogar a favor de si mesmo, né? Ou se vangloriar de algum resultado, de alguma conquista. Isso não significa que você não possa comunicar antes disso, né? Você pode comunicar com honestidade e transparência o seu status. Olha, transparentemente, nós estamos nessa situação, vamos fazer isso, isso e isso, não sabemos exatamente onde vamos chegar em todos os aspectos, mas a nossa orientação é essa e o nosso compromisso é esse, podem nos cobrar, né? Então, falar sobre o assunto é importante que todo mundo fale, mas respeitando o seu nível de maturidade. Vou aproveitar aqui os comentários, tanto do Bruno como do Rodolfo, e vou fazer uma perguntinha assim, bem fácil de responder. Porque, primeiro, assim, pegando o que o Rodolfo estava comentando sobre a questão da cultura, imagina quando a gente pensa em profissionais que estão ali dentro dos cargos de liderança, enfim, que a gente está estimulando justamente essas discussões, o quão difícil é você mudar a cultura daquela pessoa, né, de uma pessoa só. E aí fazer com que ela leve isso, enfim, inspire as pessoas. E aí, Bruno, estou aqui pensando, em cima do que você comentou, o que é mais difícil, se é você convencer um líder de que ele precisa, enfim, ser mais diverso e inclusivo na formação das suas equipes, ou retirar requisitos que muitas vezes multinacionais exigem, e que aí quando a gente traz para a realidade brasileira, a gente tem uma questão muito estrutural relacionada principalmente à educação no nosso país, e isso acaba dificultando muitas vezes a contratação quando você tenta fazer essa inclusão, né? E aí, às vezes eu sinto isso, é mais difícil para as empresas abrir mão de certos requisitos que elas já têm para os processos seletivos. Muitas vezes o líder até tenta ali de alguma forma, mas ele não consegue. Ou, em outros casos, a gente tem líderes que são muito resistentes e que, por mais que a empresa peça para que ele abra mão, ele não abre mão. O que você acha que é mais difícil? É a empresa abrir mão ou o líder abrir mão? Eu acho que é a empresa. Por mais que um líder ou uma líder possa ter alguma resistência pessoal, eu acho que por bem ou por mal existem tantos argumentos a favor da diversidade e inclusão, seja por sensibilização social, o nível mais básico do tipo, cara, você se importa de que as pessoas não tenham oportunidades? Você se importa de que pessoas na sociedade tenham as mesmas oportunidades, que tenham uma carreira, que tenham um estudo, que tenham uma vida mais digna? E se não for esse o argumento que decida ali uma mudança de comportamento, de visão de uma pessoa, existe também a questão econômica, né? Um ambiente mais diverso e mais inclusivo, ele é mais rentável. Ele torna as pessoas mais produtivas, elas se sentem mais confortáveis num ambiente de trabalho e produzem mais, e trazem mais resultados, e equipes diversas também trazem soluções novas e são mais criativas por natureza. Então, acho que com esses dois argumentos principais, eu estou, claro, simplificando muito a história, né?
Mas tendo esses dois argumentos principais é muito mais fácil de você convencer uma pessoa, ao passo de que convencer uma empresa inteira a mudar pré-requisitos, ela é um pouco mais difícil, porque tem um pouco do que você falou, assim, às vezes a empresa ela até tem a abertura, e ela até sabe o que ela deve fazer, mas às vezes existe algum impedimento, seja ele é, de caráter, por exemplo, eu vou dar um exemplo de agência, né? A gente na agência a gente tem os impeditivos internos, mas a gente também pode ter impeditivos de cliente, por exemplo. Às vezes o cliente ele não abre mão de que uma pessoa tenha um idioma ou alguma característica avançada e que a gente não consegue abrir mão disso. Então a gente não teria como contratar uma pessoa que não tem esse conhecimento. Mas existe também um caráter financeiro mesmo. Às vezes, por exemplo, se a gente está exigindo que uma pessoa tenha um inglês fluente, como a gente poderia fazer para trazer uma pessoa que não tem inglês fluente e desenvolver essa habilidade dela dentro da agência? E aí vai envolver um investimento. A gente vai precisar dar um treinamento para essa pessoa, a gente vai precisar criar oportunidades para que a pessoa obtenha esse conhecimento que por algum motivo ela não teve fora da agência, seja porque ela não teve condições financeiras de estudar, ela não teve acesso a um lugar de educação em que ela poderia ter aprendido inglês, ela não teve condições financeiras de fazer um intercâmbio, como muitas pessoas de classe média e classe média alta tiveram oportunidade. Então, exige um esforço maior coletivo, que aí exige muito mais estrutura, exige muito mais conversas com muito mais pessoas do que para convencer uma pessoa só. Eu acho que, com certeza, mudar um comportamento de uma empresa é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Até chegou uma pergunta aqui no box sobre a composição da empresa, o que vem antes, né? Se dá para começar um trabalho sem ter uma leitura da condição atual, de fazer um censo dentro de uma empresa e mapear, né, onde estão essas questões. Isso é fator essencial para um bom trabalho, provavelmente sim, mas ele é um impeditivo para se começar de algum lugar? Olha, eu Vocês, acho, empresas. se eu quiser, eu posso começar. Todos, né? Não, vocês que estão em empresas todos, porque todos vocês também estão em empresas. De alguma forma, assim, pegando até o gancho do debate anterior, né, eu acho que cada um muda por razões diferentes, mas sempre seguindo uma lógica, né, para começar. Então, eu preciso saber por que eu preciso mudar o meu comportamento, isso vai me gerar um desejo de mudar, e aí eu preciso ser educado, ganhar repertório sobre isso, ter a chance de aplicar esses novos comportamentos e saber se eu estou no caminho certo, né? Então, essa jornada, ela é a mesma para a super liderança, para a pessoa que acabou de começar a carreira. Trazendo isso para o cenário de uma organização, né, esse trabalho em escala organizacional, ele pode ser feito, obviamente, sem um diagnóstico super profundo, robusto, ou mesmo censitário de populações, enfim, de grupos dentro da empresa. Até porque a gente sabe que é uma demanda urgente, uma agenda urgente, né? Então, começar por algum lugar, seja equalizando o repertório, seja iniciando no tema para depois ganhar fôlego e tração e até obter mais investimentos para outras ações, já é, por exemplo, um bom começo, né? Ou criar, né, um grupo de estudos, às vezes, ou começar com grupos de afinidades, enfim, existem muitas portas de entrada para o assunto. Você não precisa... É claro que a sua abordagem precisa ter consistência e em algum momento você vai ter que medir o quanto você progrediu em função do seu ponto de partida. Então, esse é um aspecto importante. Você está fazendo uma gestão de um processo de mudança cultural, né, que precisa ter um D0 e a sua medição de pontos futuros de evolução. Então, é importante em algum momento ter uma fotografia, ainda que mínima, do estado atual para você poder ir ganhando, errando rápido, aprendendo e progredindo. Eu imagino que para vocês no IRealGov seja um pouco mais complexo, né? Vocês mapearem um cenário desse, para vocês terem essa visibilidade, que tem até um pouco a ver com uma das perguntas que a gente ia fazer para vocês. Vou fazer duas em uma, tá? Uma, vocês mencionaram o fomento aí de lideranças, de bolsas. Como é que vocês escolhem
o acompanhamento, como é que vocês pretendem acompanhar se isso efetivamente está se refletindo num aumento da diversidade, se está refletindo no propósito inicial dessas bolsas, e se o trabalho que vocês fazem aí com grupos e coletivos passa também por essa questão de conseguir uma maior visibilidade, ou são outros tipos de frentes e apoios que vocês usam como mobilização, como, né, força extra do que pode ser feito? Bom, Vero, acho que eu posso responder sobre a questão das bolsas, né? A gente está terminando de desenhar o edital, mas a ideia é sim que haja um acompanhamento desses escolhidos, né? E que de alguma forma isso retorne em forma de artigo para a nossa revista, diálogos, ou enfim, na série de webinários que a gente vai promover dentro do IRELGOV. Então, a ideia é acompanhar essas lideranças e dar visibilidade para o trabalho que essa liderança vai continuar desempenhando. Eu acho que a Vero pode falar melhor sobre os coletivos. Eu acho que os coletivos e os grupos que surgiram muitos, principalmente em 2020, né, relacionados aí com a pandemia. Dentro da nossa profissão de relações governamentais, muitos coletivos apareceram, alguns deles já existiam, por exemplo, quando a gente pensa em questão de gênero, principalmente mulheres, inclusão de mulheres, são grupos mais antigos. Eu acho que essa discussão sobre a inclusão da mulher no mercado de trabalho, e aí, em especial, no mercado de HealthGov, já é uma discussão que é mais madura até, quando a gente olha, né? E outros acabaram surgindo mesmo durante a pandemia, e acho que isso faz com que estimule, primeiro, com que os profissionais de relações governamentais olhem para os seus lados. Então, é aquilo que a gente brinca, né? Diversidade e inclusão, olha para o lado e vê o que você está vendo. E acho que os grupos têm muito esse papel, assim, de fazer essa provocação, de realmente iniciar essa discussão para mostrar que, olha, nós temos um problema. A gente pode tentar fechar os olhos, fingir que não está vendo, mas nós temos um problema e precisamos discutir isso. E acho que é justamente essa discussão inicial que os coletivos fazem que acaba estimulando também um instituto como o IRELGOV, ou até outras associações, como a própria ABRIG, a olhar para essas questões e entenderem que isso é importante, não só para as organizações, então não só para as empresas em que o profissional está, mas para a própria carreira. O que a gente espera do futuro da profissão de relações governamentais se a gente não é uma carreira diversa? Né? O que a gente espera da construção das nossas políticas públicas se todo mundo tem uma visão só? E aí a sua defesa de interesse, por mais que você esteja ali defendendo o interesse de uma empresa em específico, enfim, que a empresa que te entrega, mas ainda assim você está olhando sobre um viés, né? Então precisamos trabalhar um pouco mais sobre isso. E acho que os coletivos justamente têm esse papel aí, não só de dar visibilidade para profissionais que são diferentes daqueles que a gente vê hoje nos cargos de liderança, mas também para estimular essa discussão e provocar as entidades a debater esse tema, que é muito importante, acho que para todas as carreiras, né? Mas na nossa acho que é muito relevante, justamente por conta dessas construções. Eu vou só contribuir rapidinho com o que a Vero fala. Esses coletivos eles são muito importantes também para quem está em início de carreira, porque há uma troca muito grande, dependente do nível hierárquico da pessoa que participa desses coletivos. Então, a troca é muito fluida, e isso é muito importante para que as pessoas que estão entrando agora no mercado de relações governamentais possam, inclusive, se ver que tem pessoas que são inspiradoras, mulheres que são inspiradoras, né, e profissionais diversos. Então, é muito importante a participação nesses coletivos, justamente por integrar quem está iniciando a carreira, quem é mais sênior, é um acolhimento, assim. Eu acho que eu já participo há bastante tempo de alguns grupos e a ideia é essa mesmo, né? A gente recebe um acolhimento de quem está na carreira e, consequentemente, a gente que está mais tempo acaba acolhendo quem está entrando também.
Chegou uma pergunta aqui agora que eu acho que um pouco do que vocês estão falando traz uma visão diferente, né, do que está sendo perguntado. Porque aqui a pessoa anônima está perguntando, considerando que precisa começar por uma liderança e seguindo os processos, como definir o momento certo de descer isso, né? Se a gente pensar em organizações, empresas. Mas, pegando o gancho aí do que vocês acabaram de falar dos coletivos e da inserção no mercado das pessoas novas, o processo de vocês, diferente de uma organização, ele é muito mais orgânico, né? E isso pode também acontecer nas organizações. Não necessariamente, claro que se você tem uma liderança engajada, você ganha passos mais largos, mas o trabalho de formiguinha que acontece no IRELGOV, por exemplo, fazendo todas essas mobilizações, pequenos grupos, como o Bruno mencionou há pouco também, eles já podem participar da mudança cultural, e muitas vezes a mudança cultural, quando ela não vem top-down, às vezes ela é melhor recebida também, né? Tem esse lado. Gente, a gente extrapolou um pouquinho o tempo, a gente não tem mais perguntas no box, mas eu sei que alguns de vocês queriam perguntar uns para os outros algumas coisas, e que o Rodolfo está atrasado aí para deixar a gente. Então, eu vou pedir para vocês partirem para considerações finais, o que vocês quiserem colocar, ou últimas perguntas entre os convidados mesmo, e a gente tenta fazer uma segunda edição em breve, assim que possível. Quem quer começar, Lu? Fiquem à vontade. Ninguém vai começar? Ninguém quer ser o primeiro. Eu ia sugerir que o Rodolfo fosse o primeiro, já que ele foi o primeiro a falar também, que deveria ser o primeiro a fazer as considerações aí. Eu também acho. Então, gente, acho super importante essa discussão, esse debate, e mais do que isso, né, até trazendo aí fazendo um gancho com a última pergunta, não existe fórmula ou momento certo, super padrão, né, para você promover mudanças, né? O fato é, a gente precisa promover mudanças sistêmicas no mercado, mudanças sistêmicas nas organizações, né? E, portanto, é impossível tratar isso sem olhar para a dimensão do indivíduo e depois para a dimensão do grupo, né? Entendendo a organização como um organismo vivo aí que está aprendendo a todo momento e reagindo a esses aprendizados, reagindo às mudanças do ambiente, né? Então, ter uma cultura sólida nesse tema é muito importante para que as organizações progridam. E aí, pensando no momento ideal, ele não existe, mas existe um processo a seguir, né? É importante que seja um processo baseado em escuta coletiva, né? Que todos possam opinar, que você tenha lideranças formais envolvidas, mas também as lideranças informais envolvidas, aquelas pessoas mais energizadas, né? Que querem participar de fato, querem contribuir, né? É um processo de amadurecimento, de construção, de reconhecimento do estado atual, de desenho coletivo do estado futuro, de tratar com seriedade, com prioridade os investimentos que vão ser feitos, seja de tempo, quaisquer outros recursos, para que a organização progrida rumo àquela ambição, rumo àquela visão que ela tem para a diversidade e inclusão, né? E aí todo mundo é igual dentro desse processo quando o assunto é educar sobre o tema, quando o assunto é dar exemplo, quando o assunto é dar visibilidade, responsabilizar as pessoas também por comportamentos positivos e também, infelizmente, tem aqueles nocivos, né? Mas acho que mostrar compromisso e praticar esse compromisso desde o início é fundamental e é um processo de amadurecimento. Não dá para pular etapas, varia de acordo com a organização, é um processo que tem uma plasticidade que precisa ser cuidada todos os dias sem uma fórmula. Então, o grande pedido aqui é por culturas mais inclusivas, mais diversas e por consequências mais positivas para a sociedade. Verô, quer seguir a ordem? Ou eu falo? Pode falar, Paty. Eu só quero realmente agradecer o espaço. Essa é uma discussão muito importante, é essencial
e urgente, dizer que no IRELGOV a gente está olhando para isso, a gente tem esse compromisso. E, mais uma vez, eu gostaria de convidar quem não conhece o IRELGOV a conhecer, se não é associado, a se associar e vir ajudar a construir, né, esses posicionamentos, abrir portas e derrubar tantos muros que a gente ainda precisa dentro da nossa profissão. A gente está aqui para isso, para se apoiar e, com certeza, construir um futuro de uma profissão muito mais diversa dentro de todas as possibilidades que a gente tem. Então, só queria agradecer mesmo o espaço. Eu também, em nome do IRELGOV, agradeço esse espaço. Eu cheguei no IRELGOV faz pouco tempo, foi, na verdade, no ano passado, então foi uma grata surpresa, na verdade, a atuação do Instituto, então realmente eu também convido as pessoas a conhecerem. E a última coisa assim, que eu queria deixar de uma mensagem é: diversidade e inclusão, na verdade, em muitas organizações não é um tema muito fácil da gente discutir, né? Eu tive a oportunidade de, em outras organizações, até construir um pouco isso. E o recado que eu deixaria para aquelas pessoas que querem começar e muitas vezes não sabem como, seja a mudança que você quer ver. Então, assim, procure pessoas aliadas dentro da própria organização ou ao seu redor, na sua carreira, na sua profissão, enfim, que podem te ajudar e te dar apoio e que podem encabeçar com você essa discussão ou estimular o RH da empresa a trabalhar nesse tema, a olhar para esse tema, enfim. Muitas vezes não é fácil, mas eu acho que quando a gente dá o primeiro passo e começa uma ação, a gente acaba contaminando de um jeito bom os outros, isso acaba trazendo outras pessoas, e no final, quando você vê, você tem um grupo que está ali todo junto trabalhando e para mudar as coisas no ambiente em que você está. Então, acho que isso é um pouquinho que aconteceu no IRELGOV e pode acontecer em qualquer lugar em que você esteja, desde que você tenha essa vontade de fazer. Obrigada aqui pela oportunidade. Sou eu ou é você, Lu? Vai lá, Bruno. Eu vou finalizar depois. Tá bom. Bom, obrigado a todo mundo, obrigado para as pessoas que participaram aqui com a gente também, obrigado a Thiago pela interpretação de Libras. Concordo com tudo que vocês falaram. Acho que a Verônica falou de uma coisa muito importante, que é essa procura por aliados e aliadas. Isso é muito, muito importante, principalmente para as pessoas que se veem, de alguma forma, em algum grupo minorizado, em algum grupo com pouca representação política ou social, ou dentro de empresas. É muito importante poder contar com outras pessoas. E acho que uma dica prática assim, e rápida para quem quer trabalhar com diversidade e inclusão, ou quem quer pensar diversidade e inclusão dentro do ambiente de trabalho, buscar encontros como esses, assim, que é onde surgem ideias e onde surgem realidades próximas ou não próximas da sua, onde você pode parar e pensar, putz, eu poderia fazer isso de alguma forma onde eu tô, eu poderia trazer esse conteúdo para alguma outra pessoa, e nunca parar de estudar. A gente está sempre em evolução, todas as siglas, os termos, eles estão realmente mudando o tempo inteiro, e é para ser assim mesmo, porque significa que a gente está aprendendo e está, de alguma forma, se tornando mais inclusivo, mais respeitoso com outras realidades, outras vivências. Então, busque sempre se educar e passar adiante os conhecimentos, porque é só assim que a gente vai, como disse a Verônica, infectando as outras pessoas no bom sentido. Eu vou pegar a última pergunta que chegou aqui, eu não vou responder ela, mas eu vou deixar ela como provocação, tá? Porque a pergunta é: como convencer uma empresa de que fazer para inglês ver é mais prejudicial do que não fazer a mudança? E eu vou devolver a pergunta perguntando se de fato é prejudicial do que não fazer porque você quer promover a sua marca versus não fazer de jeito nenhum, né? Porque independente de como começa, você está lidando com gente e, como a Verônica falou há pouco, o importante é começar. Então, se você impactou, plantou uma sementinha, né, dentro dessa ação para inglês ver, que vai engajar pessoas a continuarem a mudança, talvez não seja tão prejudicial assim.
E eu falei que eu não ia responder a pergunta, só uma provocação para a gente refletir. E queria agradecer muito a presença de vocês, todos vocês, o Rodolfo, que está aí com o tempo apertadíssimo, o Bruno, que é de casa, as meninas do IRELGOV e todo o IRELGOV, né, que ajudou a gente aí, que não está presente aqui hoje, mas a gente teve várias conversas aí com diversas pessoas do eixo e fora do eixo para viabilizar esse encontro, e já deixar o convite para que um dia, Bruno, estou tomando liberdade de invadir o seu evento, mas para um dia vocês participarem também de Cestas Coloridas para o nosso público interno, que sempre conta com convidados de várias origens, várias organizações, vários setores, várias perspectivas diferentes, né? A gente está sempre trazendo olhares de fora para tentar, incluir cada vez mais gente, mais visões. E obrigada a todo mundo que está assistindo aqui até o momento. Esse webinar está sendo gravado, tá? A gente deve disponibilizar no YouTube da Weber Shandwick Brasil, e também do IRELGOV. Se o IRELGOV quiser colocar lá, a gente vai ceder para o IRELGOV colocar também, que é um evento de todo mundo aqui. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença, obrigada, Thiago, pela tradução, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.